Uma coisa é fato, cliente sabe o que quer, mas nem sempre sabe o que precisa. Essa é uma frase que eu ouvi alguns anos atrás, que você deveria vender para o cliente o que ele quer e entregar o que ele precisa. Às vezes eu concordo, às vezes eu discordo, não gosto muito de frases prontas, mas a realidade é que o cliente normalmente sabe o que ele quer de fato. Agora, o que ele precisa, ele não sabe. Que você tem que entregar o que ele precisa é um fato. Agora, como vender isso, fica para outra pauta. Por que eu trouxe isso aqui? Recentemente, um cliente me procurou pedindo para fazer a implantação de Office 365 na operação dele. Conversei com ele, apresentei o que a gente fazia, fui entendendo a demanda dele e ele começou a verificar comigo a necessidade de um pouco mais de produto, falou que precisava de um pouco de gestão financeira, a gente evoluiu, fechamos o contrato. Mas o que acontece? Conversando com esse cliente, a primeira dor dele era uma gestão de contratos. A gente tentou resolver através do Office 365. No meio do caminho, a gente entendeu que tinha um problema em financeiro. A gente coloquei um consultor lá. Quando o consultor entrou, a gente viu que tinha um problema de compras. De compras, a gente encontrou um problema de gestão de frota. E aí sequentemente foi surgindo outras demandas. E a gente entendeu que depois a gente precisava trocar de software, essas coisas. Começamos a fazer um plano de implantação de software. E é aqui que eu quero mostrar para vocês. Às vezes o cliente só entende que ele tem que trocar de software. E ele, ele é um empreendedor, ele é de uma área completamente diferente da área de software. Ele não é um cara de gestão financeira, gestão de processo, mapeamento. Essa é a função do consultor, da equipe interna dele. O empreendedor, ele tem que empreender, tem que fazer o negócio girar, tem que tomar decisões. O consultor tem que resolver os outros problemas dele, ou a equipe do cliente, ou quem vai implantar o software. E foi aí que a gente entrou mais fundo ainda, e eu quero trazer para vocês. Na hora que você for trocar um software, para de pensar que software é a solução do seu problema. A solução dos problemas é gestão de processos, e esses processos, por sua vez, sustentados por um software. Então, quando você for falar, seja consultor, seja empresário, seja gestor financeiro, quem tiver à frente de uma implantação de um software, não começa resolvendo o problema pelo software. Não começa vendo o problema e buscando o software para resolver o problema. Começa vendo um problema, entendendo a dimensão desse problema, entendendo os processos que conectam nesse problema. Às vezes você está com um problema lá em compras, ou às vezes está um problema lá dentro do financeiro, mas o erro não está no financeiro. O financeiro está recebendo as notas, documentando e registrando. O problema está lá em compras, que às vezes aquela nota que entra não entra da forma correta, a compra não é realizada corretamente, às vezes a compra não chega até o financeiro. Eu tenho problema com clientes que a informação de compras não chega no financeiro de forma consistente. Ou às vezes essa informação não chega na contabilidade de forma consistente, o financeiro paga. Quando a contabilidade vai fazer a conciliação bancária, que é por onde a gente começa, conciliei o banco, viu que eu tinha pago para os fornecedores, vou com as notas fiscais que entraram pelo fiscal e vejo, eu paguei mais do que eu comprei. Aí eu começo a ter problemas, vou buscar dentro da operação. O problema está no processo de envio de documentação para a contabilidade? Talvez não. Talvez o problema está no compras, que não enviou a informação correta para o financeiro só recebeu o boleto e acabou pagando porque o processo de compras não é tão claro. Ele pagou pelo boleto, não mandou a documentação para a contabilidade porque não tem provisão, tem só o pagamento, o financeiro consegue trabalhar só pelo boleto, coisa do tipo. O processo de compras não aconteceu, aí você tem problema lá em compras, tem estoque, tem problema em custo, tem problema em diversas outras partes, inclusive na gestão contábil, porque eu tenho provisão e não tenho, eu tenho pagamento e não tenho provisão. Então, quando você tem esse tipo de cenário, você tem que ir um pouco além, seja o seu gestor, seja você empresário, seja quem for, pediu se faz necessário naquele momento a implantação de software, você não deve fazer o plano de implantação voltado para o que o software entende que é necessário. Você tem que ver o que a sua empresa precisa, ir lá e falar, olha, eu preciso de um processo de compras, onde eu compro a mercadoria, ora ela vai aplicada direto numa máquina, direto no centro de custo, direto numa operação, ora ela vai para o estoque. Quando ela está no estoque, depois eu tenho que fazer uma movimentação, tirando ela do estoque e aplicando nesse custo. E ao mesmo tempo, essa mesma compra tem que gerar uma demanda financeira aqui, uma provisão financeira de contas a pagar. Eu tenho que ter um controle de custo, eu tenho que ter uma transformação. Então, você precisa avaliar o todo. Aí você avalia, tá, então tenho compras. Compras, eu preciso de um procedimento de compras, eu preciso de um aprovador, de um requisitante. O sistema vai me dar essa opção? Eu preciso de uma gestão de estoque e um PCP para produção, ou gestão de frota. Eu preciso de uma demanda de um serviço para conseguir comprar essa mercadoria. Depois de feito tudo isso, como que eu aloco esses custos? Como que eu tiro relatórios de tudo isso? Talvez o sistema faça o processo e o relatório não atende.
A gente tem um cliente que tem um processo no sistema dele que ele faz contas a pagar positivo. Ele faz um contas a pagar a cliente para falar de devolução. Ele faz um contas a receber de fornecedor para falar de devolução. O processo é lindo. Mas tira um relatório para mim de tudo que eu paguei e tudo que eu recebi. Tira um relatório para eu conciliar contas a pagar com cancelamento e devoluções. Fica mais difícil. Então você tem que avaliar o sistema como um todo, claro, entender o que ele oferece, mas principalmente avaliar o seu processo. Se o cliente pedir uma implantação de software, saiba, leia, escute, ouça. Eu preciso de mapeamento de processos e organização interna. Porque você vai ter que entender o processo dele, mapear tudo, entender como funciona e depois buscar o software. Por isso, o cliente quer um software, mas você tem que entregar para ele um processo sistematizado dentro de algum software. Pensando nisso, é só uma forma rápida de trazer problemas, como sempre, que aconteceram durante essa semana, que a gente está resolvendo para os nossos clientes. Isso aí eu nem vou contar quantos clientes. São mais de 20 clientes na operação da Estado hoje implantando software. E dentro, fora do país, com várias particularidades. E agora eu estou realmente retomando essa pauta aqui em vídeos, porque eu acho que é muito importante. Eu acho que eu vou fazer uma série só de como implantar o RP para conseguir trazer para vocês. No geral, era só isso. Se você curtiu, lembra de se inscrever aqui no canal, marcar o sininho, curtir, compartilhar. E comenta aí alguma dúvida que você tem no seu RP. Algum problema que você tem. Desafia a gente a resolver algum problema seu, que eu tento ajudar em um próximo vídeo. Muito obrigado, eu sou o Carlos Pires e fica aqui mais um Giro da Semana. Você tem um bom diagnóstico? Você para a sua empresa de forma recorrente para atualizar o seu diagnóstico ou você usa o mesmo há 5, 6 anos?